explicar para vocês agora o conceito de campo visual, para a gente poder continuar nas questões, certo? Suponha que você se depare com a seguinte situação, olha. Vamos supor que você tenha um espelho, uma poça d'água no chão, ou um espelho que seja, né? Ó. O fato é que o espelho é muito pequeno. Poderia ser uma poça d'água no chão, né? Que também funciona como espelho, né, professor? Isso. Então, digamos que você tem aqui um espelho. Poderia ser até uma poça d'água no chão, né? E aí o seguinte, ó, o seu olho está nessa posição aqui, ó. Aqui está o seu zóio, ó. Seu zóio o seu zóio aqui, ó. Ah, tá. Ô, zóio feio. Digamos que esse aqui seja o seu olho, né? O olho do observador, certo? E aí, digamos que existam aqui algumas estrelas, né? Tá lá o céu, né? Estrelado, professor, à noite, ó. E aí você tá querendo saber o seguinte: ei, professor, dessas estrelas aqui, mas quais dessas estrelas eu vou conseguir enxergar através desse espelho? Aqui está o meu olho, aqui está o espelho e ali estão as estrelas. Quais dessas estrelas eu consigo enxergar refletida nesse espelho, nessa poça d'água? Ah, tá. Professor, por que não consegue ver todas? É porque o problema é que o tamanho do espelho é muito pequeno, né? E isso limita as estrelas que você vai conseguir ver, né? Até porque, para que você consiga ver uma estrela, o que tem que acontecer? A luz tem que sair da estrela, refletir nesse espelho, voltar e chegar até o seu olho, né? Ah, é, professor? É exatamente o que a gente estava estudando anteriormente. E aí tu se lembra que tu precisa achar aquele ponto P, que é o ponto onde a luz vai incidir para ela voltar para o olho? Tu sabe que o problema só vai ter solução se o ponto P cair sobre o espelho, né? Porque aqui, ó, não é mais espelho, aqui é como se fosse o chão, ó. Ah, e o chão não reflete. O chão não reflete como um espelho, né? Então, o problema só tem solução, Renato Brito, se aquele ponto P, que é o ponto onde a luz incide para chegar no olho, o problema só teria solução se o ponto P cair sobre esse segmento. Bom, seria praticamente uma solução lusitana, né? Uma solução assim meio burra, né? Mas você poderia fazer para cada uma dessas estrelas. Renato, qual é o caminho da luz que sai dessa estrela, bate nesse espelho e chega naquele olho? Tu já sabe como é que faz, né? Pega essa estrela, rebate, acha a estrela do outro lado, pega a outra estrela, liga direto até o olho, aí tu vai achar o ponto P, aí quando tu ligar, tu vai achar o caminho da luz. E aí eu poderia fazer para cada estrela para ver para quais delas o ponto P caiu dentro desse segmento e para quais o ponto P caiu fora. Portanto, essa daí que o ponto P cai fora, professor, eu não vou conseguir ver. Ó. O caminho mais inteligente é, em vez de você rebater as estrelas, você rebater exatamente quem? Vocês já estudaram ótica alguma vez na vida? Provavelmente conhecem essa ideia. Renato Brito, cara, é muito mais fácil tu rebater o olho. Ah, pois é. Pois vamos fazer o seguinte. Vamos rebater o danado desse olho, tá bom? Aqui eu vou colocar um prolongamento desse espelho, tá bom? É só um prolongamento, mas na verdade não é espelhado não, né? Não é espelhado não, é só um prolongamento de espelho. E aí a primeira coisa que o Renato Brito faz para achar o tal do campo visual desse espelho é rebater o olho. Pega o olho, Moi, e rebate simetricamente. Hein, professor, como é que é esse negócio de rebate com simetria? Essa distância tem que ser igual a essa distância e tem que fazer 90 graus. Tem que fazer 90 graus. Ah, tá. Bom, depois que você faz esse rebatimento, professor, digamos que o olho rebatido, ó, caiu bem aqui nessa posição. Ah, é tipo assim, o olho linha. O olho linha. Tem o olho linha aqui, ó. Ah, tá. E agora, professor, o que eu faço na sequência? Pega a partir desse olho e traça dois raios de luz. Um passando pela extremidade esquerda do espelho, ó, e o outro passando pela extremidade da direita, digamos bem aqui assim, professor. Então lá vou eu. Liga aí, Renato. Faz de conta que tá bem retinho, né, professor? É porque a gravidade é muito grande, né? Tá entortando até a luz. Pois é, né? Buraco negro, isso, né? Deixa eu ver se eu melhoro isso daqui, ó. Pronto, professor. Beleza. Então fiz um raio de luz, passando aqui mesmo pela borda, né? Olha. Aê! E falta o outro. Pronto, vou passar agora por essa outra borda.
Ah, tem que passar pelas beiradas do espelho? Olha, Fiz os raios de luz que eu tinha te prometido. Agora, entenda o raciocínio. Se você entendeu aquilo que eu falei nos últimos 30 minutos, de achar o ponto P, achar o ponto Q, achar o ponto R, você vai entender agora a sequência. Como é que fica? Fica da seguinte maneira, olha. Esse raio de luz aqui, ó, observe, esse raio de luz, ó, ele vem, ó, vem. Psiu, moçada, esse raio de luz vem. E aí, ó, esse é o ponto, né, que seria aquele tal de ponto P, a luz, né, incide aqui, ó, e aí eu rebato, ó, e aí ela vem pro olho, Acabei de mostrar para você um caminho de luz, que a luz sai, né, vem daqui assim, ó, rebateu na extremidade esquerda do espelho e ainda consegue chegar no olho? Ei, mas quem garante? Quem garante aqui, professor, que esse ângulo é igual a esse ângulo? Muito fácil, né, turma? Eu sei que esse ângulo é igual a esse ângulo, por quê? Porque esse triângulo é igual a esse triângulo, professor, eu já estou acostumado, toda vez aparece um triângulo igual ao outro. Isso. Então, Moi, esse raio de luz aqui, ó, é o raio de luz extremo inferior. Traduzindo, olha, turma, esse raio de luz é o raio mais baixo que ainda consegue refletir nesse espelho e chegar lá no olho. Professor, se tiver qualquer outro raio de luz, Renato, que esteja abaixo desse, não dá não? Para rebater lá e chegar lá no olho, dá não. Porque esse é o último raio, tanto é que ele já está pegando na borda aqui, ó. Se eu pegar qualquer outro raio abaixo desse raio, o ponto P inevitavelmente cairia fora do espelho. Ah, tá. E aí não daria certo. Do mesmo jeito, esse outro raio é o raio extremo superior. É o raio mais elevado que ainda consegue refletir no espelho e chegar nesse olho? Veja aí, ó. A luz desse raio, ó, vem, professor, e consegue chegar ao olho? Ei, ladrão, quem garante pro senhor que esse ângulo de incidência é igual a esse ângulo de reflexão? Você já sabe, né? Ah, já sei, esse triangulinho é igual a esse. Pois é. Ah, professor. Então, Renato, pelo que eu estou entendendo, se esse raio me dá o limite mais baixo, ó, e esse me dá o limite mais alto, qualquer raio entre esses dois consegue refletir nesse espelho e chegar naquele olho? Consegue. Qualquer raio entre esses dois. De modo que a região delimitada por esses dois raios é exatamente o que a gente chama de campo visual desse espelho plano. Ah, todos os objetos, professor, que estão nessa região, ó, delimitada entre esses dois raios, ó, eu vou conseguir ver, por luz refletida no espelho plano, é verdade, ó. Todos esses objetos que estão nessa região aqui, ó, eu consigo ver. Então eu vou conseguir enxergar essas 3 estrelas? Porque elas estão dentro do campo visual. Renato, e essas aqui não vou enxergar não? Vai não, porque elas estão fora do campo visual. Você enxerga se você olhar para o céu, mas a gente está querendo ver pelo espelho, né? Pelo espelho você não vai ver, ó, essa, nem essa, porque elas ficaram fora do campo visual. Ah, tá. O campo visual do espelho plano, pessoal, naturalmente, ele depende de algumas coisas. Você percebe que se eu aumentasse, por exemplo, esse espelho plano, se ele fosse um pouco maior, tu acha que o campo visual dele aumentaria ou diminuiria? Se o espelho fosse um pouco maior, professor, o campo visual dele aumentaria. Se esse olho se aproximasse desse espelho, o campo visual aumentaria ou diminuiria? Hein? É só tu perceber o seguinte, né? É só tu perceber o seguinte, ó. Aqui está o espelho, ó, né? Olha, o ponto, Renato Brito, que tá lá na caixa prego, né? Ó, se ele tivesse assim bem pertinho, ó, quando tu rebatesse aqui, ó, o ângulo do campo visual fica enorme, não ficou não? Olha só esse ângulo agora. Esse ângulo tá bem maior do que quando era antes. Quando era antes, ó, olha o ângulo, como era bem pequenininho, ó. Esse ângulo é menor do que esse, não sei se tu enxerga. Se você estiver bem pertinho do espelho, inevitavelmente, se eu estiver bem aqui assim, olha esse ângulo agora. Uhul! Caraca, mas olha o tamanho do campo visual. Que merda, se eu estiver bem perto, o campo visual é maior. Se eu estiver bem longe, o campo visual é menor. Quando você está dirigindo o carro, a sua mãe está dirigindo o carro, não tem aquela situação que você não vê aquela moto que vai passando ali do lado, né? Mulher, eu fui dobrar, professor, e aí eu não vi, a mamãe olhou no espelho e não viu a moto. É porque a moto estava fora do
campo visual daquele espelho ali. Ah, essa é a ideia de campo visual. Então vai me dizer o que eu consigo ver através desse espelho. A ideia de campo visual é essa. Então a partir de agora, Renato Brito, para eu traçar o campo visual de um espelho plano, qual é a sequência dos passos? Primeiro passo, rebate o olho. Segundo passo, vai ligar do olho passando pelas beiras do espelho. Liguei. Pronto, quando você achar esses raios, essa região entre eles é o que a gente chama de, campo visual. O que tiver ali dentro eu consigo ver por luz refletida. Exatamente. Por que que quando eu me aproximo do espelho, o campo visual fica maior? Quando eu estou bem longe, ó, quando eu estou bem aqui assim, professor, olha o campo visual. Campo visual é esse aqui, né, ó. E tem a ver com um ângulo mais ou menos pequeno, né, professor? Professor, mas agora eu cheguei bem perto. Agora eu estou bem aqui assim, ó. Ó. E aí quando eu ligar passando pelas beiras, esse ângulo está maior do que antes, ó, ou esse ângulo está menor do que antes? Compara esse ângulo com esse. Aumentou ou diminuiu? Esse ângulo o que, pessoal? Muito bem, esse ângulo aumentou. Essa região vermelha aqui, professor, ela vai ser mais aberta do que aquela? E professor, e se eu botar logo bem pertinho, mas só para fazer se tu botar bem pertinho, ó, quando tu ligar aqui, ó, passando por essa beira, e tu ligar aqui, passando por essa, o ângulo não tá maior ainda, não? O campo visual não tá maior do que os outros dois, não? Caracas, o campo visual tá bem maior. Porque o ângulo ficou bem maior, né? Quanto mais próximo o professor eu tiver do espelho, o campo visual aumenta. Vai caber mais coisas para eu ver ela? Vai caber mais coisas para você ver.